Bolsonaro. Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Nas palavras de Conceição Evaristo, nós firmamos para atravessar o primeiro ano de governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro no Brasil. Se a gente tem um governo que é ultra-reacionário nos costumes e na economia e nos ataques à radicalidade, a gente não pode subir e ser radical também. Não tem negociação. A gente tem que apostar na mobilização Temos recebido porrada de todos os lados, mas assim como historicamente, resistimos à colonização. Nosso povo está em luta, preparando o revide, redescobrindo raízes muito mais profundas. Professores e alunos de universidades e escolas públicas e privadas de todo o país protestaram hoje contra os cortes na educação. Brasileiros foram para as ruas em 198 cidades, incluindo todas as capitais. Sob o governo dos ignorantes, fomos às ruas levantando os nossos livros em defesa da educação pública nas escolas e nas universidades. No início do ano, caiu o segundo ministro do governo Bolsonaro, Vélez Rodrigues, que nada fez à frente do Ministério da Educação, além de propagar a sua agenda conservadora. Abraham Weintraub, que trabalhava na equipe econômica de Jair Bolsonaro, no dia 30 de abril, anunciou cortes de verbas à UFBA, à UNB e à UF, por balbúrdia. Um ataque que não era apenas econômico, mas a própria reputação das universidades. O que eles não contavam era com a força e a voz dos estudantes. Logo no 8 de maio, os atos na Bahia, em Niterói, das escolas federais do Rio de Janeiro abriram um caminho para construirmos em todos os cantos do país a existência da educação. Então o governo dobrou a aposta e cortou verbas de todas as escolas e universidades federais. Nós também dobramos a nossa aposta. Marcamos um grande dia de mobilização em defesa da educação pública, dia 15 de maio, onde colocamos mais de 2 milhões de pessoas nas ruas, seguido de um segundo grande dia, no dia 30 de maio. Nós construímos uma luta de maioria social e demonstramos que Bolsonaro não é invencível. Esse também é um governo que é inimigo do meio ambiente, dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pescadores. Só neste ano foram mais de 160 invasões a terras indígenas e assassinatos de lideranças. Os focos de incêndio de um dos nossos maiores patrimônios, a Amazônia, bateu recorde. Foram pelo menos 66 mil até setembro, com a anuência do governo com a promoção do Dia do Fogo. O descaso marcou a política pública governamental para o meio ambiente. Desde o início do ano, com a tragédia de Brumadinho, até os 45 dias de atraso em tomar providências a respeito do óleo derramado no litoral nordestino. Por outro lado, o povo do Nordeste bravamente se organizou, arriscando inclusive suas vidas para tentar salvar o seu território e o seu meio de sustento. Além disso, manifestações correram o mundo com o protagonismo de jovens secundaristas na greve global do clima, da qual nós fizemos parte. O nosso grito é alto, é fora Ricardo Salles e fora Bolsonaro! O nosso grito é alto, é fora Ricardo Salles e fora Bolsonaro! Foi aqui, nesta avenida, que a Estação Primeira de Mangueira foi campeã do Carnaval Carioca, contando a história que eles tentam apagar. Foram as Marias e Marietas, as mulheres, os caboclos, o povo negro e indígena, que colocaram de pé esse país. O extermínio e o genocídio da juventude negra e pobre no nosso país é uma das faces do governo Bolsonaro e é também face dos agentes dele nos estados.
É o caso do governador Witzel, no Rio de Janeiro, que comanda uma polícia que em 2019 matou mais de 1.500 pessoas. É o caso do governador João Dória, aqui em São Paulo, que comanda a polícia que massacrou o baile da 17 em Paraisópolis e matou 9 jovens da periferia. Nós seguimos na luta para que os 9 de Paraisópolis sejam justificados, incluindo o meu irmão, Denis Henrique, e queremos também que mais nenhum jovem de periferia precise morrer, sendo pobre, negro e periférico. Em 2020, estamos nos preparando para revidar. A juventude negra brasileira está perdendo a paciência com o racismo, o cárcere, a desigualdade e o genocídio. A gente vive num país que se firmou, que se consolidou, que se construiu em cima de 380 anos de escravidão sobre o povo preto e indígena. Faremos dessa faísca uma grande combustão antirracista para derrotar os poderosos. A gente só vai conquistar um novo mundo radicalmente diferente, com uma nova economia, com uma nova sociedade, com novas relações humanas. Quando o capital, quando a violência, quando o militarismo forem derrotados na humanidade. Bolsonaro é o atraso nesse sentido. É o atraso. E a gente é o que tem de mais avançado, de possibilidades de futuro, de possibilidades de vida. Estamos ocupando as universidades e mudando as nossas trajetórias, contando nossa própria história. Gente, educação é direito nosso da população. Pagamos todos os nossos impostos todo mês. Então, é ela que faz a sociedade mudar. É a educação a base de tudo. O feminismo seguiu sendo uma das nossas principais armas contra a extrema-direita do mundo. Cada vez mais articuladas internacionalmente, nós somos multidões nas ruas. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Além de levarmos nossas pautas às ruas contra o machismo, nós também somos linha de frente dos grandes processos de enfrentamento em defesa dos direitos do povo em vários países do mundo. As lutas se conectam. Se os poderosos se articulam para avançar sobre os nossos direitos, nós estamos construindo solidariedade ativa pelo planeta para resistir e gestar um mundo novo. Estamos com a juventude de Hong Kong na batalha por democracia, com o povo de Porto Rico na luta contra a corrupção e aqui na América Latina com os equatorianos, os colombianos e os chilenos na luta contra o neoliberalismo. A falta de justiça de transição em nosso país permitiu que o fanático do período mais obscuro da nossa história recente se tornasse presidente, defendendo abertamente a ditadura brasileira. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Agora, Bolsonaro e seu clã, cientes que a sua política joga o povo na miséria e desemprego, temendo que os ventos da mobilização vizinha contagiem os brasileiros, ameaçam o ensaio de novo AI-5. Nós seguiremos enfrentando esse absurdo. Essa mancha em nossa história que foi a ditadura civil-militar, batalhando por memória, verdade e justiça. AI-5, nunca mais. Em 2019, completou-se um ano do assassinato da nossa companheira Marielle Franco. Cada vez mais se mostra nítida a relação do governo Bolsonaro com as milícias e o crime organizado do país, inclusive sua aproximação com Rony Lessa e Elcio Queiroz. Por isso, nós ainda temos uma pergunta sem resposta. Quem mandou matar Marielle Franco? Nós iremos seguir batalhando por justiça e luta honrando seu legado. Esse foi um ano de uma nova trincheira de lutas para os juntos. Os nossos porta-vozes ocuparam a Câmara dos Deputados e se somaram na renovação política da nossa combativa bancada do PSOL. Com a combatividade de quem se forjou nas lutas do nosso povo, David Miranda, Samia Bonfim e Fernanda Melchiona fizeram parte da resistência contra os retrocessos de Bolsonaro aqui no Congresso Nacional como nossos megafones. Temos que lembrar nesse momento que temos um presidente racista, que temos uma Câmara que segue resquícios de racismo. O senhor já foi derrotado uma vez, ministro, e o senhor foi derrotado pelas mobilizações dos estudantes. E se quiser transformar o MEC num palco de charlatões, eu acho que o senhor vai se arrepender. Estão dizendo que é uma generosidade, na verdade, optar a partir dos 60 anos ter direito a R$400. Na verdade, é a única opção para uma senhora como a Dona Maria, que trabalha há 50 anos e vai ter que sobreviver com R$400. Aí eu lhe pergunto, senhor Paulo Guedes, o senhor conseguiria sobreviver com R$400? A aprovação da reforma da Previdência foi um duro golpe contra o nosso povo. Ao invés de retirar os herdeiros privilegiados, o governo Bolsonaro, em conjunto com o Congresso Nacional, aumentou o nosso tempo de contribuição, colocando ainda mais distante o direito à aposentadoria para parcelas significativas da população. A precarização do trabalho é a marca da nossa geração. Se o desemprego segue alto, ainda mais alto é o emprego informal para a juventude que não sabe mais o que ter acesso às leis trabalhistas.
Somos cada vez mais jovens trabalhando para aplicativos enquanto lucram bilhões em cima de nós. Queremos ter acesso à perspectiva de futuro, a direitos e à educação. Se esse foi o ano da luta pela educação, os estudantes secundaristas não ficaram de fora. Nós mobilizamos vários institutos federais ao longo do país para mostrar para o governo Bolsonaro que eles não vão mexer no nosso direito à educação. Recentemente, a gente teve uma greve dos professores, onde mais de 80% aderiram logo ao início da greve, e mais de 1.500 escolas ficaram paralisadas. Isso ainda é só o início. Esse ano, foram dezenas de mobilizações contra o fechamento de escolas em diversos estados do país. Não aceitamos o projeto de esvaziamento e militarização das nossas escolas. Os secundaristas estão atentos, preparados para esse. Com todas as nossas lutas, estamos transformando o movimento estudantil. Já não nos basta mais a mesma burocracia de sempre. O Juntos aposta que da resistência ao governo Bolsonaro surgirá uma nova alternativa política construída pelos de baixo. E é assim que queremos construir um movimento estudantil unificado às demais lutas, que se veja como um movimento social e busque fortalecer a unidade na diversidade dos lutadores que resistem a esse governo. Nosso desafio é seguir fazendo de cada escola e universidade uma trincheira de lutas contra os ataques neoliberais e autoritários. O que ocorre ao redor do mundo nos mostra que a juventude é estratégica para derrotar governos. E assim faremos aqui no Brasil contra Bolsonaro. Ninguém solta a mão de ninguém. Foi assim que nós começamos o ano de 2019. E nós nos encontramos nas ruas, nas escolas, nas universidades e em diversas mobilizações. O Juntos nasceu em 2011, impulsionado pelo MES, organização fundadora do PSOL e que neste ano completou 20 anos. Desde a nossa fundação, nós nos inspiramos nas mobilizações que acontecem ao redor do mundo. A defesa do internacionalismo está no nosso DNA e nós acreditamos no método da mobilização permanente como caminho para a transformação social. E é por isso que para 2020 nós estamos nos preparando para grandes enfrentamentos, seja nas ruas, seja também na batalha das ideias, afirmando que é possível sim construir um mundo radicalmente diferente. Logo no início do ano nós vamos organizar a Escola Marx, espaço para formar milhares de jovens na força das ideias revolucionárias que movem os povos do mundo inteiro a lutar. Contem conjuntos para derrotar o Bolsonaro e para construir uma nova alternativa de poder. Nós nos encontramos na luta para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Venha ser do Juntos você também.